Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 18 de maio, quinta-feira. Violão amigo, ouve os meus ais. Bom dia, Maria, como vai? Ana Tereza, estava aqui lendo o livro, Ana Tereza. Eu não sei mais o que botar na frente para ler. Tem uma pilha na minha mesa. Bom dia, Ana Karenina. Bom dia, Carla. Esse disco do João Gilberto é inédito. É o Relicário, foi lançado pelo Sesc São Paulo. Bom dia, nega. Tem 36 músicas e é uma gravação que aconteceu em 1998 no Sesc. E tem umas 2, 3 músicas inéditas na batida do violão de João Gilberto. Bom dia, Ângela. Bom dia, Stanley. Bom dia, Rosa. Então, para quem gosta de João Gilberto, gosta da bossa nova, gosta da música popular, convido a ouvir. Bom dia, Andréia. Tem no Spotify, tem no selo digital Sesc também. Ali eu cato algumas preciosidades. E esse foi lançado agora, em 2023, porque descobriram várias músicas inéditas deles de gravação, assim, escondidas. Bom dia, Carol. Bom dia, Luana. Eliana, tudo bem? Então tá aí, ó. Tem uma outra aqui que eu adoro. Essa que é do Chico Buarque e ele regravou. Eu já ouvi na voz do Cazuza também, mas... Bom dia, Isis. Retrato em branco e preto. É linda essa música. Bom dia, Karen. Quanto tempo? Olha só. Estrada, sei que não vai dar em nada. Seu segredo sei de cor. Bom dia, Rosana. Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho é uma poesia, né? O que é que eu faço? É maravilhosa essa música. Esse amor que eu nego tanto. É uma poesia linda. Então, Retrato em branco e preto. É isso aí. A música, a literatura, a arte, todo mundo de mãos dadas. Bom dia, Kátia. Estamos com os ingressos compradinhos, então, Kátia, para ver o show do Djavan em Porto Alegre em setembro. Bora ver o show do Djavan. O Poder das Dakinis, Micaela Haas, nos traz 12 Dakinis. Editora Lúcia da Letra. Bom, vamos lá. Vamos seguir. A gente está quase no fim. Bem no finzinho. Salvando a vida do mestre. Jamian Kentse Coulter Lodró adoeceu, que foi aquele mestre que ela seguiu e que acabou casando, né? Em 1943, quando tinha 49 anos. Seus assistentes chamaram os melhores médicos, mas nenhuma cura ajudava. Bom dia, Mauro. Tentando acumular méritos de cura, os monges recitaram as palavras do Buda, o Kanjo, né? 100 vezes, mas nada melhorava sua condição. Vários mestres renomados o aconselharam a se casar para remover os obstáculos à sua longevidade. No Tibete, as Dakinis são consideradas uma fonte de inspiração que dão vida e apoio, especialmente para os reveladores de tesouros. Bom dia, Lu, bom dia, Grácia. Choque Lodró, no entanto, insistiu em manter os votos de monge, e isso durou 5 anos. Eu já participei de uma prática de longevidade e foi muito lindo. No Templo em Três Coroas, um retiro de 15 dias, e no dia do meu aniversário, eu acho que eu contei uma vez isso, no dia do meu aniversário, ninguém sabia, óbvio, tinha 250 pessoas lá, e eu quietinho ali, né? E naquele dia teve a prática de longevidade. Nossa, eu chorava, assim, porque eu sabia da importância, assim. Foi muito legal. Um dia, Nelci, foi muito bonito, assim, porque é uma prática linda. O mantra sendo recitado por horas, assim. E ali tinha mais ou menos uns 8, 9 lamas, assim. Tinha lama do Tibete, dos Estados Unidos, do Brasil. Era uma convenção, assim, né? E aí pude participar desse retiro. Foi muito bacana. Candro se lembrava de como, em um dia de verão,
de 1948, mensageiros chegaram sem fôlego. Ela foi chamada no campo. Os mensageiros pediram que ela fosse imediatamente a cavalo, ainda em suas roupas de trabalho, até o monastério de Choquilodró, em Dzongzar, que ficava 2 dias de cavalgada. Seu estado tinha ficado crítico e ele precisava da ajuda dela. As questões de vida e morte eram determinadas pela astrologia naquela época, e os planetas não toleravam qualquer hesitação. Recusar ajuda a um mestre tão excepcional estava fora de questão. Ela juntou apressadamente algumas roupas e saiu a cavalo com a irmã. Pelo menos, disse Kandro mais tarde, com um humor provocador, eles poderiam ter me dado tempo para me limpar e me vestir. A amiga de Kandro, Dagmola Sakya, também casada com um grande lama, lembra, havia muitos arco-íris e outros sinais auspiciosos quando Kandro chegou a Dzongzar. Então a gente encontra sinais auspiciosos onde a gente quiser, né? Os habitantes locais disseram, as Dakinis estão pousando. Ela definitivamente é a emanação de alguém que está beneficiando os seres sencientes e a longa vida de um lama. Choquilodró casou-se com Kandro mais tarde naquele ano e sua saúde começou a melhorar. Então tá aí, gente. Ó, fica a dica, né? Bom dia, Clayton. Bom dia, Carolina. Fica a dica, ó. Quer melhorar de saúde, casa. Sei não, hein? Não sei se funciona. O que vocês acham dessa? Muitas pessoas ficaram surpresas, lembrou o discípulo de Choquilodró. Mas não houve crítica de nenhum dos monges do monastério ou do colégio monástico, porque ele tinha dito que ia virar celibatário, né? E aí acabou casando. Até mesmo hoje em dia, os tibetanos não veem aquela união como um casamento comum, nem consideram Kandro uma mulher comum. Kandro Tseren Chodron era conhecida como Khyentse Sanjum, que significa consorte sagrada de Khyentse. Isso tem propósitos religiosos. Não é um casamento comum, explica Dagmola. É também por isso que foi apenas um pequeno casamento, não uma grande celebração. Tá aí. Contos de maravilhas. Bom dia, Jason. Tudo bem? Segue firme, segue firme. Durante os 11 anos seguintes, Choquilodró transmitiu incontáveis ensinamentos e transmissões à sua devotada companheira. Ele também compôs uma prece de 4 linhas, na qual a louvava como uma emanação da Dakini da grande bem-aventurança, que não é outra coisa senão Yeshe Tsogyal. E como a encarnação de Shilkar Tso, uma mestra de grande realização do século VIII, que, segundo se contava, era capaz de cruzar rios como se fossem prados. Para os tibetanos, os contos sobre assuntos místicos e maravilhas são alimentos de inspiração diário. É muito legal a riqueza e a cultura de cada povo, né? Embora possa ser mais difícil de acreditar para os ocidentais, certamente todos conseguiam ter um vislumbre das expressões sinceras de devoção de Kandro. Então é isso, cada cultura tem as suas inspirações. Jamian Lodrö foi a inspiração de toda a vida de Kandro. Lembra Dzongzar Khyentse Rinpoche. Sua imensa devoção a ela nunca mudou. Nunca a ouvi referindo-se a ele como seu marido. Ela se considerava uma aluna. Quando jovem, eu me perguntava por que todas as vezes que chegávamos às passagens das preces que continham algum louvor a Jamian, as lágrimas simplesmente escorriam pelo seu rosto. Vocês lembraram de procurar sobre a vida de Dzongzar Khyentse Rinpoche? Esse monge, ele é um pouco mais velho, mais novo que eu acho até, ou minha idade. É super inteligente. Tem a autobiografia dele, né, que ele vai escrevendo aos pouquinhos, que se chama Nascido na Artemísia. Procurem, está na internet, liberado em português. O pessoal vai traduzindo à medida que ele vai lançando cada capítulo. Assim, eu acho que está no capítulo 19. É muito bacana. Ele, como uma figura, assim, o Dzongzar, né, é muito impressionante. Sempre que um mestre tinha um pedido difícil, ele tentava fazer com que Kandro o levasse a Choquilodró, pois ele dificilmente recusava qualquer desejo dela.
Ela costumava colocar suas perguntas na forma de canções e ele, em resposta, compunha canções para ela, de modo brincalhão e quase provocador. Bom dia, Natalina. Ela tinha um tom de voz incrivelmente puro e sua interpretação do famoso mantra de Padmasambhava inspira até o cético mais obstinado. Não importava o quão ocupado Choklodro estivesse, quantos meses ele passasse em retiro solitário, ou quanto tempo as filas intermináveis de aldeões e oficiais de alto escalão que pediam seus conselhos e bênçãos durassem. Ele sempre encontrava tempo para estar com Kandra e fazer suas refeições com ela, só os dois. Me ocorreu uma coisa que já vou falar. Ele era muito amoroso com ela, relembra Dagmola. Era uma relação muito próxima e especial. Então vocês viram, né? Esse mestre ele ficava meses em retiro, voltava, ela também saía para o retiro, enfim. E esse respeito pelo tempo de cada um, né? Entendendo a caminhada de cada um nessa vida aqui. Quando tu entende a caminhada de cada um nessa vida, existe esse respeito mútuo, né? E hoje tu vê pessoas, eu vou falar porque é o que está acontecendo. Aí tu vê pessoas que o seu cônjuge, né, sua esposa, o seu marido, enfim, né, as relações, né, entre casais, assim, seja qual for o tipo de casal, não importa, não vem ao caso. E aí a pessoa tem um hobby ou tem uma forma de se manifestar na vida que não aquela que seria só o casamento. Bom dia, Luana. E aí, tipo, a pessoa gosta de, sei lá, né, de jogar tênis, a pessoa gosta de tocar um instrumento, a pessoa gosta de participar de qualquer outra atividade que não seja aquela com a mulher ou aquela com o marido, né, com o cônjuge. E a pessoa acaba dizendo, não, ou tu escolhe isso, ou tu escolhe a nossa relação, ou jogar tênis no clube, ou tocar o teu violão no lugar, ou, né, isso não faz o menor sentido. Me desculpe, gente, quem tá agindo assim aí, ó, é algo surreal, assim, porque nós temos uma manifestação no mundo. Negar essa manifestação, é óbvio que se aquilo não trouxer, né, tu não vai sair, jogar tênis e passar o resto da vida, né, não ajudando em casa, mas entenderam, né? Então é uma forma da pessoa se manifestar. Então é isso, cada um tem a sua manifestação individual no mundo e a gente não pode negar essa manifestação. Não pode dizer escolha isso ou aquilo. Não, escolho ter minha manifestação. Ela é individual antes de ser conjunta. Isso aí é complicado, hein? Eu vejo muitos casais procurando com essas visões assim do casamento romântico antigo, de que tem que ficar um colado no outro. Um tem que buscar autonomia, cada um tem que buscar sua autonomia, de forma de se mover no mundo. E aí quando chegam, estão em conjunto, os dois se manifestam naquele conjunto. Aquele ser vai trazer aquilo que trouxe de outras realizações na sociedade, vai trazer novidade para dentro da relação interpessoal. Então não tem o menor cabimento, assim. Eu ouço isso com muita frequência. Ah, mas ele quer ir fazer tal coisa, ela quer fazer tal coisa. Mas, cara, fulano, tá certo? Segue a vida. Né, Ana Tereza? Tá louco, olha, eu vou te dizer, não é mole. Aí meu budismo acaba. Minha paciência de budista acaba completamente. Eu digo, tu tá brincando comigo, né? Não, fala sério. Dagmola Sakya é 4 anos mais jovem que Kandro e também nascido no Tibete Oriental. Quando Dagmola tinha 20 anos, a irmã, né? Não, amiga. Quando Dagmola tinha 20 anos, o Dalai Lama pediu a seu marido que o acompanhasse em uma viagem para se encontrar com Mao Zedong em Pequim. Enquanto seu marido estava fora, Dagmola e seu primeiro filho se instalaram no quarto de Kandro no monastério de Zonzar por 1 ano. Ela era tímida, mas depois que nos tornamos amigas, tornou-se extremamente engraçada, sempre brincando, lembra Dagmola. Eu admirava sua natureza doce e brincalhona e seu senso de humor. E ela também desenhava lindamente. Ríamos muito juntas. A extraordinária atmosfera em torno de Choklodro. Bom dia, Cris. Dagmola, essa amiga da Kandro, né? Dagmola se lembra da atmosfera em torno de Choklodro como tão calorosa e extraordinária que sempre queria ficar um pouco mais. Sempre que comíamos juntos, sentíamos como se estivéssemos recebido uma bênção. Havia tanta energia ali que nos sentíamos completamente diferentes.
Acho muito legal, eu tô lendo e pensando assim, né, as mulheres que estão ouvindo isso, né, principalmente as mulheres, né, tocando mais diretamente, até porque nós estamos falando das dakinis e não dos yoginis, os yogis, dos dakos, né, dakas. Não que vai servir totalmente diretamente como inspiração, mas perceber que a sua vida, que a vida que tem, a sua vida, né? Tu tá indo trabalhar agora, tá indo, já tá no trânsito, já tá fazendo alguma coisa, ou vai fazer, que a sua vida também ela é uma vida cheia de uma atmosfera empoderada, assim, e que a gente espiritualize esse lugar onde que a gente trabalha, a forma que a gente trabalha, porque o seu trabalho, a sua forma de se manifestar no mundo é um presente para o mundo. A gente tem que pensar dessa forma. Então, qualquer tipo de profissão que tu tiveres, né, como eu me manifesto através da minha profissão, me manifesto através das minhas palavras, e levar isso como um presente. Olha, eu estou dando um presente para o mundo. Não levar como simplesmente um trabalho. E eu vejo a leitura dessas dakinis como isso, assim, como algo muito empoderado, muito forte. O monastério de Zonzar ficava em uma área relativamente amena, onde se plantavam trigo, cevada e vegetais. As montanhas acima eram selvagens e intocadas. Leões da montanha e leopardos perseguiam veados na floresta, um lugar bom para praticar ao ar livre, né? Já viram? Centenas de monges viviam nos 80 quartos do complexo do monastério, que acomodava um fluxo interminável de visitantes. Mesmo quando Lodró estava em lugares mais remotos, as pessoas continuavam a procurá-lo, e ele nunca fechava a porta para elas. Nunca o vi zangado ou repreendendo ninguém, diz Daguimola. Não importava se fosse um mestre de qualquer escola ou um visitante comum. Ele sempre conseguia dar todas as respostas na hora. Desde o primeiro momento em que o conheci, eu o vi como especial. Eu tinha até um pouco de medo, pois não queria desagradá-lo de maneira alguma. Choquilodró nomeou um dos melhores calígrafos e escritores, o secretário do rei de Derje, para ensinar as duas jovens a escrever, soletrar e desenhar. O abade do monastério ensinou-lhes a gramática tibetana. Hoje gostaria de ter estudado um pouco melhor, diz Daguimola, relembrando aquela oportunidade incomum. Brincávamos mais do que realmente estudávamos, mas é bem assim, né? A gente, quando tem oportunidade, a gente não vê. Tanto Kandro quanto Daguimola desfrutavam da liberdade de serem comuns, mais do que os prazeres da riqueza e o status. Por serem esposas de mestres muito elevados, muitas vezes eram obrigadas a se vestir e agir de acordo com o protocolo, mas, privadamente, demonstravam flagrante desrespeito às regras. Enquanto Daguimola precisava usar a tradicional coroa, os mantos de brocado Sakya, Kandro podia usar apenas um vestido longo de seda simples. Pelas outras pessoas, elas eram consideradas tão nobres que atividades comuns como costurar estavam fora de questão. Secretamente compraram uma máquina de costura chinesa no mercado e passaram a costurar aventais para seus criados. Então não adianta, né? Elas têm a realeza, mas elas não... E elas estão se lixando para isso, né? Então elas costuravam aventais, chapéus e cintos. Tem uma passagem no livro da Bodh Gaya sobre a vida do Buda, Nuvens Brancas, que é um livro, é um best-seller, é a melhor história do Buda, assim, contada de forma romanceada, né, pela editora do Enio Burgos, né? É maravilhoso esse livro. Velho Caminhos, Nuvens Brancas. Leiam. Esse vocês precisam tê-lo. Tá? Velho Caminhos, Nuvens Brancas, editora Bodh Gaya. Tem uma passagem que o Siddhartha, que quando ainda não era Buda, né, quando ainda não tinha se iluminado, ele estava no castelo, e tem uma passagem que ele sai do castelo com o Chandra, né, com seu escudeiro, e ele está visitando assim, os bairros, as vilas, né? E aí quando ele está no bairro, nas vilas, ele vê Yasodhara, que é a sua futura esposa, tocando numa casta inferior, que não poderia tocar, né? Não poderia tocar numa criança, em qualquer pessoa de casta inferior. E ele se apavora com aquilo e desce, né, da carruagem assim, e diz, mas como que tu toca numa casta inferior, né, e impura? E aí ela olha para ele, né, e diz, me mostra onde tem impureza nessa criança.
Mostra onde, um lugar do corpo dela em que eu não posso tocar. Me diga onde. Onde está a impureza dessa criança? Onde é que tu vê? Ali ele já começa a se ligar, né? Ele era meio lerdo, né? O Siddhartha era meio lerdo nessas questões assim de relações, networking, tudo. Não sabia muito bem como funcionava. Relações interpessoais, nem a pau. Estava lá presinho no castelo dele, naquele mundinho de príncipe, né? E ela também é uma princesa, só que ela já uma princesa feminista, uma princesa já liberta dos status, né? De princesinha. Ela vai lá e quebra com essa ideia assim, da realeza. Muito legal. A Luana Roll escreveu, muito interessante sua visão, talvez seja um caminho para realmente reencontrar sua manifestação no mundo. Boa parte das pessoas não sabe qual é a sua manifestação nessa terra, exatamente. E aí a gente se esconde dentro de um lugar, né? Dentro de um trabalho, dentro de uma relação, dentro de um lugar não eu, né? Um lugar não frequentado. E isso depois explode. Quanto mais as pessoas reprimirem isso nas relações, de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, um dia vai explodir de uma forma, de uma doença, vai explodir de uma forma de depressão, é uma velhice muito rancorosa, muito triste, não é positivo. Em nenhum momento pode ser positivo, não tem nenhum lugar que vá que o final seja positivo. Novamente, não é aquela figura que sai para aprontar e vai fazer, não, é o seu, não um hobby, mas é a sua forma de se comunicar com o mundo. Eu me comunico através do instrumento, me comunico através de conversa de literatura, me comunico através da... Entende? São formas de comunicação, formas de expressão do ser. E aí tu arrancar isso é arrancar a identidade desse ser, tu arranca tudo desse ser. E isso não tem um bom fim. Não tem como. É uma falta de respeito pela autonomia das pessoas. Um dia, um grande mestre Tuko Kunzak entrou sem bater, com uma bela tigela chinesa decorada com sinais auspiciosos e cheia de fruta nas mãos. Vamos terminar esse parágrafo aqui. Ele respeitosamente fez 3 prostrações para Kandro e Dagmola, antes de franzir a testa com raiva para a máquina de costura. A esposa de um mestre deve estudar, ler e rezar. Que tal? Ele deu problema ali, né? Bancou o machista. Vocês estão perdendo o tempo. Parem de costurar e recitem preces. Enquanto estavam sendo repreendidas, Kandro cutucou Dagmola. Embora eu fosse mais jovem, ela se escondia atrás de mim e me fazia falar. Diz Dagmola que aparentemente cedeu. É claro que isso não fez com que parassem. Claro que não, né? Tem que continuar. Elas colocaram um de seus atendentes na porta como sentinela e sempre que alguém se aproximava, elas apenas cobriam a máquina. As memórias de Kandro e Dagmola nos permitem vislumbrar os passatempos longínquos de um Tibete ainda não dominado pelos chineses. Muitas vezes as famílias, os visitantes, os monges faziam um piquenique nas margens de um rio próximo. Participavam de jogos tradicionais tibetanos, correndo ou galopando. Chokyi Lodro tinha um jogo favorito. Isso aqui não é o caso. Um jogo favorito. É isso. Gente. Porque o budismo ele é não só o budismo, né? Mas outras formas de filosofia, ele é muito pautado no karma. O karma é quase que um trilho, assim, que não necessariamente seja destino. Trilho seria um destino, não é bem a expressão, né? Acho que não seja essa expressão. Mas é um trilho que ele pode ser modificado conforme as tuas pacificações desses karmas. E tu impedir que o outro realize as suas manifestações, né? A outra, o outra, seja qual for, é tu impedir que ele realize aquele karma, seja aquele karma bom ou ruim. A pessoa tem que fazer, a pessoa tem que vivenciar aquele karma. O karma dele é fazer tal coisa, o karma dela é fazer outra coisa, fora da relação. Esse é o karma. E a pessoa precisa vivenciar aquilo. Muitas vezes para purificar, para acabar com aquele karma
né, resistente de outras vidas, outros DNAs, outros códigos genéticos, não importa o que vocês acreditam, mas existe. E aí, se tem alguém que está impedindo isso, é uma forma de dominação, é uma forma de colonização. Nós, seres ocidentais, seres humanos, seres orientais também, temos uma necessidade de colonizar o outro com as nossas ideias. A gente não tem que colonizar. A gente tem que apresentar caminhos, né? E deixar que o tempo resolva. Sim, faz o que tu quer fazer. Resolva o teu karma. Deixa, vai fluindo. Sempre desde que não prejudique o outro, né? Obviamente, dentro dessas condições. E quando a gente deixa isso, é uma forma de amor. Amar é isso. Amar não é diferente disso. Amar não é colonizar, dominar o outro, trazer o outro amarrado ao pé da cama, né? Isso não é amor. Isso não é amor. Isso é dominação. Isso é colonização. E nós temos que terminar com a colonização, da consciência ou da forma do outro. Isso é uma relação tóxica. Bom, vamos apenas fazer uma inspiração longa pelas narinas, soltando pela boca. Se precisarem, façam mais uma. E soltem. Soltem o que estiverem pensando. Soltem o corpo. Tem esse espaçamento agora, esse tempo para que o corpo vá se ajustando. E apenas deixem que a mente observe esse relaxamento. E vejam a beleza que é estar nesse silêncio. Esse não fazer. Esse encontro consigo é só a real natureza. O resto é só construção. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, todas, todas, e que nós possamos tornar um caminho iluminado. Bom dia, boa quinta-feira e até amanhã. Amanhã é sexta. Amanhã é dia de tocar o terror. Não pode.